E aí, gente, beleza? Eu sou o Alisson Medina, professor de inglês. Hoje eu trago para vocês o especial do Dia dos Professores, que junto com o YouTube Edu e a Fundação Lehman, nós professores fomos convidados a responder 10 perguntas sobre a nossa profissão. Eu não sou o único, são vários professores respondendo, e eu encorajo vocês a procurar outros professores e assistir, porque conhecer o seu professor um pouco mais intimamente, um pouco mais a fundo fora as aulas, te ajuda nesse seu desenvolvimento, até mesmo na questão de identificação com seus professores. Pergunta número 1. Quando e por que você decidiu ser professor? Parece que é meio clichê o que eu vou falar, mas eu queria ser professor, eu sempre quis ser professor desde que eu me entendo por gente. E acredite, quando eu era mais novo, até o final do ensino médio, eu queria ser professor de matemática. Eu, humanas do jeito que eu sou, eu queria ser professor de matemática. Só que a vida me levou para um caminho melhor, mais adaptado para mim. Eu acabei fazendo pedagogia, sou professor de educação infantil e professor de inglês. E o porquê, cara, eu acho que desde que eu descobri essa profissão, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa a não ser sendo professor. Toda criança tem aquele sonho de eu vou ser isso, aquilo enche os olhos e eu consegui realizar esse sonho, porque ser professor, ensinar alguma coisa para alguém, isso sempre me deu, sim, nossa, encheu os meus olhos. Pergunta número 2. Como foi a sua primeira aula? Gente, eu já vou te contar um negócio. Isso eu nunca falei na internet, é a primeira vez. A minha primeira aula foi lá em 2010, quando eu comecei no curso de inglês onde eu estudava, eu consegui minha vaga como monitor. E no dia eu só tinha uma aluna na minha grade, era uma revisão de prova, a prova mais básica da escola, então tipo, é aquela coisa bem verbo to be, do e does, aquela coisa. E o meu trabalho era somente sentar com essa aluna e corrigir a prova junto com ela, porque ela não tinha tirado uma nota legal. Mas era só para fazer aquela revisão de prova, porque não tinha por que reprovar ela por vários motivos. Então eu só tinha que sentar, em 30 minutos, corrigir aquela prova com ela e acabou. A minha aula foi uma porcaria. Eu tava tão nervoso, mas eu tava tão nervoso, que se ela falasse, teacher, he is ou he are? Eu não ia saber responder. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu tava muito nervoso. Muito, mas muito, que eu chegava a suar. Pergunta número 3. O que você mais ama na sua profissão? É aquela coisa, eu sou professor de inglês e ver um aluno que chegou para mim, não sabia nada, não conseguia, travado, medo de falar inglês, não acreditava, não tinha perspectiva nenhuma com a língua. Depois de um tempo eu vejo aquela mesma pessoa conversando, cara, a sensação é muito gostosa. Só quem é professor de inglês e já passou por isso sabe. É muito bom. É muito bom. E ver os meus alunos, eu tenho muitos alunos que eu acompanho no Facebook, no Instagram. Eu vejo o pessoal indo pra fora, o pessoal conseguiu bolsa disso e daquilo por causa do inglês. Isso me dá uma felicidade que você não faz ideia. Pergunta número 4. E o que você menos gosta? Olha, viver numa sociedade onde o professor não tem o reconhecimento que ele merece, é muito difícil. Eu não gosto de ter que todo dia lutar contra as pessoas e provar que a sociedade precisa do professor. Mesmo que hoje os professores estão migrando para as plataformas online, em muitos quesitos. Mas o professor ele ainda é importante, só que a sociedade não vê isso. Sociedade, donos de escola, o governo, sabe? Não ter pelo menos o mínimo de reconhecimento. Cara, isso me deixa muito mal mesmo, e eu não gosto dessa parte. Pergunta número 5. Já viveu alguma situação engraçada ou constrangedora em sala de aula? Engraçado e constrangedor é basicamente toda a minha vida nessa profissão. Mas eu vou contar uma que poderia ter sido uma coisa muito constrangedora, mas foi engraçado. Um dia, uma sexta-feira à noite, no curso de inglês que eu trabalhava, era um aulão, então era tipo um dia de revisão antes da prova, e eu ia dar uma revisão para a prova para alguns alunos que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu tava passando muito mal, eu tava com diarreia. Eu tava indo no banheiro tipo de 10 em 10 minutos, eu tinha que sair correndo, eu tava muito mal. Tô lá, quando as alunas chegam, eu falo, oi, tudo bem?
tal, eu sou o professor de vocês e tal, mas então, eu tô com diarreia e eu vou precisar sair da sala porque tá ruim. As meninas ficaram assim, oi? Oi, oi, oi. Era uma sexta-feira à noite, aí eu fui dando aula na porta, fui no banheiro umas 4, 5 vezes, passando muito mal. A aula rolou muito bem e uma dessas alunas a gente ainda tem contato até hoje, porque ela é psicóloga, formada em psicologia. A gente troca muita ideia, hoje ela tá na Inglaterra, a gente conversa muito, eu mando muita coisa pra ela. E de uma coisa que, oi, tudo bem, eu tô com diarreia, nasceu uma amizade legal. É o que eu tenho pra contar, porque tem muita coisa. Pergunta número 6. Você lembra de alguma coisa que te deixou muito feliz? Então, para poder eu vou ter que voltar um pouquinho. Eu comecei na escola que eu era aluno, eu era monitor. Eu não tinha condição de ser contratado, foi uma aposta. Eu não tenho medo nenhum de falar isso, foi uma aposta da escola. E durante todo o período de treinamento, eu recebi treinamento, eu recebi capacitação da escola. Fui fazendo um monte de coisa dentro da escola, mas eu era um monitor. Eu só tirava dúvida dos alunos que tinham mais dificuldades e geralmente dos alunos básicos. E um momento muito feliz para mim foi o dia que eu recebi a notícia que eu tinha sido promovido a professor da escola, não era mais monitor, e que o meu desenvolvimento naquele período de provação foi muito além do que todo mundo estava esperando e eles se sentiam felizes de me dar essa oportunidade, sabe? Foi assim, eu saí daquele momento, tipo, ninguém me quer aqui, pro, nossa, eu consegui. Gente, isso foi muito bom. Pergunta número 7. Você já pensou em desistir da profissão? Sim, quase todos os dias. É uma luta diária para poder se manter como professor. Não só por questão de remuneração, é tudo muito complicado. Eu já passei por situações que não vale a pena comentar, de colegas de trabalho, de pessoas relacionadas a mim, de alunos, que assim, todo professor, não sei todo, mas eu vou falar de mim. Todos os dias eu tenho que fazer um exercício de é isso que eu vou fazer na minha vida, eu não posso desistir por causa disso. Eu sempre estou pensando em desistir, mas acabo não desistindo porque eu não me vejo vendo outra coisa. Número 8. Você tem algum professor que marcou a sua vida? Não vou falar de um, vou falar de duas. Duas professoras do ensino médio. Uma delas chama Sebastiana, foi minha professora de português no ensino médio, no 2º ano. E a Catarina foi minha professora de inglês. Hoje eu sou o que eu sou profissionalmente por causa dessas duas professoras. Todo adolescente tem os seus problemas e tal. Eu tava numa fase de adolescente muito ruim. E sem explicação nenhuma, essas duas professoras me adotaram. Elas sempre falavam que viam potencial em mim, que eu tinha potencial. Elas falavam que eu tinha potencial com tanta frequência que eu acabei acreditando e acabei aceitando aquilo e aquilo me motivou a continuar. Tenho contato com as duas até hoje, para você ter uma ideia, de tanto que elas me inspiraram. Nossa, eu só tenho que agradecer para essas duas. Todos os meus professores tiveram, cada um teve a sua parcela de contribuição, mas essas duas, assim, gente, tem um lugar muito, muito reservado no meu coração. Pergunta número 9. Por que você decidiu fazer um canal no YouTube? Aquela coisa, desde 2010, quando esse negócio de YouTube começou, eu queria fazer alguma coisa. Mas eu não tinha nada pra falar. Eu falei, eu vou ligar uma câmera e falar um monte de besteira? Não vou. O tempo foi passando, até que um dia eu falei, não, a única coisa que eu sei fazer é ensinar. A única oportunidade que eu tenho de ensinar é ensinar inglês. Vou fazer o meu canal no YouTube e seja o que Deus quiser. E tô aí até hoje, dia 5 de novembro, o meu canal, desde o primeiro vídeo, completa 2 anos. E eu só tenho a agradecer porque eu tenho vivido coisas muito legais por conta do meu canal. Pergunta número 10. Na verdade, não, uma pergunta. Pediu para eu poder mencionar um professor no YouTube que me inspira. E eu vou falar de um que eu creio que ainda não faz parte do YouTube Edu, deveria. É o professor Rodrigo Norato. O canal dele é o English Black Friday. E o que ele ensina é o inglês dos negros americanos. É o African American Vernacular English, se eu não me engano, é o Black English. E esse cara, ele é brother, eu conheço ele, me ajuda muito, a gente, toda vez que eu sento para conversar com ele, é um gás novo que eu tenho. E o jeito que ele ensina a linguagem dos negros americanos, o jeito que ele ensina essa vertente do inglês é tão sensacional que, cara, se você convive com ele, você vai acabar querendo estudar nesse inglês. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de interesse de estudar o Black English e por causa dele
Eu estudei e continuo estudando, eu não falo Black English, eu não tento, mas hoje eu já tenho uma percepção e um entendimento tão grande que, velho, esse professor, ele é sensacional. Sou fã de muito professor no YouTube, mas o Rodrigo, ele tem um lugar especial e o pessoal precisa olhar para ele de um jeito melhor. E é isso, gente. É muito difícil para mim falar de uma coisa tão pessoal. Para você que me acompanha há mais tempo, já viu principalmente os vídeos do meu intercâmbio, você já percebeu isso. Mas a única coisa que eu tenho para dizer é que eu estou muito feliz de estar aqui participando do YouTube Educação, de ter decidido fazer o meu canal no YouTube, porque a internet é um lugar democrático, tem espaço para todo mundo, e aos pouquinhos eu estou conseguindo o meu espaço, e estou conseguindo, com meus vídeos, com a minha loucura, eu consigo inspirar pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei quem é. E, cara, é uma sensação muito gostosa. Então, se você é professor, cara, eu sou seu fã. Se você é professor, eu sou seu fã. Se você não é professor, dá valor. Não é qualquer um que aguenta. Eu tenho 7 anos de sala de aula. Eu fico pensando, quando eu chegar nos 20 e quando eu chegar nos 30, ser professor é profissão para a vida inteira, cara. Dá valor pro seu professor, de verdade mesmo. E se por algum motivo você gostou de mim, assiste outros vídeos aqui no canal, se inscreve, aquela coisa toda, né, do YouTube, e fortalece o trabalho da gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até mais.